Aê! Como reduzir o cansaço? Esse é o tema aqui dessa nossa aula. E ó, eu já vou falar, hein? O tema de hoje é conteúdo prático, é conteúdo direto do campo de batalha. Você já vai sair daqui, por isso é importante você pegar um caderninho, é importante você pegar aí uma agenda, uma folha e já para você poder anotar, porque o conteúdo daqui é prático. Tá? O conteúdo daqui é prático. Anotar e já praticar para você poder estar reduzindo o cansaço. E já começando com a primeira pergunta, né? O que seria o cansaço? E por que, né, fazer uma aula sobre o cansaço, sobre a redução do cansaço? Então, primeiramente, eu gostaria de deixar claro que esse tema proposto, como reduzir o cansaço, ele faz parte de um pilar que eu costumo recomendar, um pilar que eu costumo sempre dizer para as pessoas que querem construir, para as pessoas que querem despertar o seu lado produtivo, que é o pilar da energia. O pilar da energia ele é de fundamental importância para você que quer despertar o seu lado produtivo, ou seja, você que quer usar o tempo ao seu favor, para você poder fazer as tarefas, para você poder fazer as atividades, os projetos e até mesmo para você conseguir aproveitar os tempos livres que você tem, o tempo com a família, se dedicar a um projeto, você vai precisar ter energia para estar fazendo as coisas. E existem dois tipos de energia que eu abordo, que é a energia física ou energia orgânica, que é a energia do seu corpo mesmo, a energia fisiológica, física, e a energia mental, que é a motivação e a força de vontade para você estar fazendo as coisas, né? Querer fazer as coisas, querer realizar uma tarefa, uma atividade. E é muito importante que você construa esse pilar para que você consiga despertar o seu lado produtivo, usar o tempo ao seu favor. Vitor, se eu não construir esse pilar, eu vou conseguir despertar o meu lado produtivo? Não. A resposta é não. Por quê? Porque o oposto de energia, a baixa energia, o cansaço, a fadiga física, mental, ela vai prejudicar com que você, por mais que você tenha clareza sobre o que fazer, eu sei que eu tenho que realizar essa tarefa, vai prejudicar também o seu foco, vai prejudicar a sua atenção na realização da tarefa. E aí, consequentemente, pelo fato de você ter energia, fadiga, você vai tender a ter baixa performance, a sua concentração vai piorar. Então é muito importante que você construa esse pilar. E para você construir o pilar da energia, que vem o tema de hoje, que é como reduzir o cansaço, que é o oposto que a gente vai estar trabalhando aqui hoje, que é o cansaço em si. O que nos faz ficar cansado? O que nos faz ficar cansado? E como que a gente pode reduzir, né, de fato, esse cansaço aí, reduzir esse cansaço aí. Existem existem estratégias bem simples que podem estar sendo utilizadas para que você consiga, de fato, diminuir, reduzir o cansaço e você consiga ter energia. E você vai perceber que são estratégias extremamente simples para você conseguir estar reduzindo o cansaço. Para você poder construir o pilar da energia, ter energia e conseguir reduzir o cansaço, primeiramente, o que seria o cansaço? O cansaço, eu falo de cansaço de uma maneira holística. Eu estou olhando para o aspecto físico e estou olhando também para o aspecto mental. Então, existe o cansaço físico. Nossa, eu estou exausto hoje. Ou estou com... A pessoa afirma isso, né? Nossa, eu estou exausto hoje. Ou estou com baixa energia. Outro relato das pessoas também do dia a dia. Nossa,
dormi cansado e acordei cansado. Nossa, são 5 horas da tarde e eu já estou completamente exausto. Depois do almoço as pessoas costumam relatar que também estão cansadas. Ou seja, esse cansaço é a ausência de energia, ausência de energia, o corpo está completamente cansado mesmo, a pessoa está com vontade de dormir, a pessoa está com vontade de ficar de repouso, ela não quer às vezes realizar uma ação. E isso, gente, não tem a ver com preguiça, tá? Lembrando que cansaço e preguiça são aspectos diferentes. A preguiça é quando a pessoa não quer fazer, ou a procrastinação é quando a pessoa está adiando fazer a tarefa, ela está sem vontade de fazer a tarefa. Agora, no caso do cansaço, o cansaço é algo orgânico, ou pode ser também algo mental. Então existe também o cansaço mental, a fadiga mental. A pessoa ela não tem muita motivação para poder fazer as coisas. Por quê? Ela está confusa às vezes em relação a qual caminho que ela vai seguir, a qual tarefa fazer, a qual projeto dedicar a atenção dela. E muitas situações aconteceram no dia dela, muitos problemas ela teve que resolver, houve uma alteração de planejamento e isso fez com que a pessoa ficasse cansada mentalmente. E muitas pessoas, por diversos fatores, elas estão cansadas mentalmente e fisicamente. E o cansaço mental, eu percebo que ele pode ser tão pior quanto o cansaço físico. Por quê? Porque quando o nosso corpo está sem energia, se a gente ainda tem energia mental, se a gente tem motivação, se a gente tem força de vontade, a chance da gente fazer, mesmo com o corpo estando cansado, né, mesmo fisicamente nós estamos cansados, a gente ainda vai fazer. Agora, quando o nosso corpo está cansado e quando principalmente a nossa mente está cansada, nosso cérebro está cansado, tomada de decisão e diversos fatores que cansam, aí a nossa chance de não executar a tarefa e a atividade é muito maior. Então, assim, antes da gente entrar de fato em como reduzir o cansaço, é bom deixar claro o que acontece quando a gente fica cansado e por que isso tende a ser prejudicial para você que quer despertar o seu lado produtivo, que no caso é usar o tempo ao seu favor. Bom, a pessoa que quer despertar o lado produtivo dela, como eu falei, ela precisa construir os três pilares da gestão do tempo, que são o pilar da energia, o pilar da clareza e o pilar do foco. Hoje, estou dando ênfase ao pilar da energia, já que nós estamos falando de cansaço, como reduzir o cansaço. O cansaço, ele é o oposto de ter energia, de ter a disposição. O cansaço, na verdade, ele é o oposto disso. Isso significa, então, que a pessoa, às vezes, não está seguindo alguns bons hábitos, algumas boas práticas, tem a ver também com o estilo de vida dela e, claro, outros diversos fatores. Mas o que acontece quando uma pessoa ela está cansada? Você está sempre cansado. O cansaço, ele é responsável por fazer com que você, muitas vezes, tende a procrastinar pelo fato de que você está cansado, certo? Fisicamente ou mentalmente. Você fica sem a vontade para poder realizar a tarefa que precisa realizar. Ou pelo fato de você estar cansado mentalmente, muitas vezes você está... o cansaço muitas vezes faz com que a gente não consiga tomar as melhores decisões. E aí isso gera uma confusão e você não consegue decidir qual tarefa fazer e você também está sem vontade de fazer a tarefa, está sem motivação. O cansaço, ele também é responsável por gerar estresse. Então, muitas pessoas, quando elas estão cansadas, elas tendencialmente ficam estressadas. E o estresse, se a pessoa não consegue
conduzir o estresse, não consegue lidar com o estresse, ou pelo menos ter consciência de que ela está estressada, ela tende, nas relações interpessoais, isso tende a afetar as relações, né, na convivência ali com a equipe, com as pessoas, né, com os colaboradores, e isso é prejudicial para as relações, é contraprodutivo também. Uma pessoa que também está estressada, ela tende a produzir menos, ela tende a realizar menos, porque ela não vai ter aquele mesmo cuidado, aquela mesma dedicação, aquela mesma excelência para poder realizar a tarefa. E muitas vezes ela vai ter que ter o quê? Um retrabalho. Vai ter que refazer aquela tarefa porque não foi entregue com excelência. E aí isso é contraprodutivo. Então esses são alguns dos fatores que prejudicam realmente você despertar o seu lado produtivo. Mas existem outros. Mas eu acho que eu já consegui deixar claro o ponto de que o cansaço ele é prejudicial realmente para olhando, né, com a ótica de quem quer despertar o lado produtivo, quem quer usar o tempo a favor dela. E para você, antes da gente entrar na parte prática de fato, para poder realmente entender como reduzir o cansaço e ter energia de fato, é importante a gente ter consciência do porquê estamos cansados. O cansaço, gente, ele ocorre por uma porção de fatores que fazem com que nós fiquemos cansados. Como, por exemplo, o sono. A pessoa tende a ter privação de sono. Quando uma pessoa dorme menos de 7 horas por noite, a chance dela acordar cansada é muito maior. Só que aí a gente pode observar dois aspectos no sono. A gente vai observar a quantidade, ou seja, a duração daquele sono, quanto tempo a pessoa dormiu, e nós observaremos também a qualidade do sono. Se a pessoa conseguiu chegar no sono REM, que é o estágio do sono, né, a fase do sono mais profunda ali. Então, analisar esses dois aspectos. Uma pessoa que não está dormindo direito, né, não está dormindo pelo menos 7 horas por noite no mínimo, uma pessoa que muitas vezes está trocando a noite pelo dia, isso tende a ser muito prejudicial para a saúde e faz com que a pessoa fique cansada e gere os problemas que o famoso cansaço gera na vida das pessoas. Estresse, ansiedade, e pode gerar procrastinação e por aí vai. Além desse fator ser um dos principais, existe também a nutrição, ou seja, a alimentação que essa pessoa tem durante o seu dia a dia também é um dos atalhos para que a pessoa consiga realmente, de fato, estar cansada. Um dos fatores que faz com que a gente fique cansado é a nossa alimentação durante o dia a dia. E aqui inclui tudo que a gente consome, né? Claro, se a pessoa tem alimentos saudáveis, a chance dela ter energia é muito maior do que uma pessoa que não tem uma alimentação saudável. É uma pessoa às vezes, consome determinados alimentos, né, alimentos que tendem a nutrir o corpo, não nutrir o corpo, e isso tende a ser prejudicial, fazendo com que a pessoa fique cansada. Outro fator é o sedentarismo, né, ou a ausência de atividade física. São pessoas que, quando fazem qualquer atividade que exige um pouco mais de esforço, seja carregar algumas caixas ou algo nesse sentido, as pessoas já ficam completamente exaustas. Por quê? Pela falta e pela ausência de atividade física, pela falta de um treino, de uma preparação física. Então, assim, o exercício físico é muito importante também para ajudar a diminuir o cansaço. E você estará muito mais bem disposto ao praticar atividade física. Então, agora, eu vou compartilhar com vocês como é que você pode, na prática, reduzir o cansaço
e assim, consequentemente, ter mais energia e despertar o seu lado produtivo. Que, no caso, o lado produtivo é você usar o tempo ao seu favor. Para isso, é importante que você coloque em prática o princípio chamado de princípio do bem-estar. O princípio do bem-estar, ele tem como intuito de fazer realmente, de fato, reduzir o cansaço. Esse é o propósito dele. Essa é a intenção desse princípio. E esse princípio, ele tem 3 estratégias para você poder colocar em prática. E essas 3 estratégias são... Primeiro, eu vou trazer uma visão geral, tá? Aqui antes. E depois a gente vai entrar em cada uma dessas estratégias. E eu vou te mostrar na prática como é que vocês podem estar colocando em prática para aplicar esse princípio, né, em cada uma dessas estratégias. Essas 3 estratégias para construir o princípio do bem-estar são: primeira estratégia. A primeira estratégia é a nutrição. A segunda estratégia é o sono. E a terceira estratégia são os hábitos. Então vamos para a primeira estratégia. A primeira estratégia é a nutrição. A nutrição, ela nada mais é do que você ter o cuidado com a sua alimentação. É ter um estilo de vida, né? É ter uma reeducação alimentar no sentido de comer alimentos que vão dar mais energia para o seu cérebro. E normalmente, os alimentos que dão mais energia, não só para o nosso corpo, mas para o nosso cérebro em específico, são os alimentos que são os melhores alimentos, são os alimentos que de fato fazem bem para a saúde. Esses alimentos que normalmente a gente já está cansado de saber, os profissionais, né, da área da nutrição também tendem a reforçar essa ideia também, que são frutas, legumes, verduras, que são benéficos para o nosso corpo, para a nossa saúde de maneira geral, e o cérebro em específico. Então, se você está cansado, com certeza por causa da alimentação que você tem. É você procurar estar comendo alimentos que vão de fato nutrir o seu corpo e dar energia para o seu corpo. Você já teve aquela sensação de comer algo agora e daqui a pouco, depois de alguns minutos, você já está com fome de novo e está sem energia? Então, olha, na minha visão, existe a dieta paleo, né? A dieta paleolítica, ela segue uma linha que eu percebo que é uma linha que faz com que as pessoas tenham mais energia. E essa linha é a linha de você consumir muita gordura boa, média proteína e pouco carboidrato. Ou seja, não é não consumir carboidrato, mas é consumir pouco carboidrato. Então, normalmente você vai muita gordura boa. Alguns exemplos de alimentos que contêm muita gordura boa, certo? Que são gorduras não saturadas. Existem as gorduras saturadas, que fazem mal à saúde, mas existem as gorduras também que são não saturadas. As gorduras não saturadas, você encontra ela, por exemplo, em uma fruta como o abacate. O abacate, ele é uma das frutas mais gordurosas aí, e é uma gordura boa. A gente também encontra óleo de coco, é uma gordura boa, você pode consumir aí. Nozes, pistaches, são também alimentos aí que têm bom teor de gordura boa. Chocolate, mas chocolate sem açúcar, né? O chocolate 100% cacau também é um tipo de alimento aí que tem gordura boa. Outros alimentos que têm gordura boa também, salmão, né, um tipo de peixe aí que tem gordura boa. Então esses são alguns alimentos, mas se você fizer aí uma pesquisa rápida, né, de outros alimentos com gordura boa, obviamente você também pode ler sobre cada um desses alimentos, os benefícios de cada um desses alimentos
né? Aqui eu estou trazendo as sugestões do que você pode aplicar, mas tem às vezes alimentos que você às vezes não gosta, ou tem alimentos aí que você não pode consumir, mas a sugestão é você procurar ver o que você gosta, o que você pode realmente de fato consumir e tá trazendo aí para sua alimentação. Outro tipo de alimento, né, que é muito importante, né, você tá consumindo, são alimentos com proteína, né? Aí a proteína a gente tem, por exemplo, frango, de preferência aí, o frango, também a gente também tem que ver como é que esses alimentos são preparados, certo? O frango grelhado, o frango é um tipo de proteína muito importante. Outros tipos de proteína também, carne de porco, né? É um tipo de proteína também, proteína de origem animal. Também tem os próprios vegetais, certo? Verduras e por aí vai. E também tem os ovos. Ovos são alimentos também muito ricos em proteínas, são considerados alimentos muito nutritivos, ovos, como por exemplo ovo de galinha. Cozido, aí você vê o melhor jeito para você poder estar preparando ele. E por último a gente tem outra categoria. Outra categoria que é carboidrato. Os carboidratos, os carboidratos normalmente eles são bem famosos, né? Mas existem carboidratos bons, né? Existem os carboidratos simples e existem os carboidratos complexos. Os carboidratos simples, normalmente, né, que são os carboidratos bons e os carboidratos que não são bons. E no caso, os carboidratos que são bons, aí você pode o quê? Consumir eles. Os carboidratos que não são bons, você, obviamente, não pode consumir. Exemplos de carboidratos bons, Vitor. O milho, ele é um tipo de carboidrato bom. Batata, por exemplo, batata doce, é um tipo de carboidrato bom, e alguns outros carboidratos. Tem muitas frutas, né, gente, né, que são carboidratos, como por exemplo a maçã e algumas outras frutas aí. Então, assim, é importante você analisar, né, quais alimentos você pode estar consumindo aí, quais alimentos você gosta, e você está trazendo esses alimentos para a sua alimentação e está trocando os alimentos que você consome por outros alimentos que você, de fato, vai perceber que vai te dar energia. Então, faça essa troca aí, faça essas modificações, tá? Procura tá fazendo boas escolhas alimentares. E o mais importante, não é só... realiza a mudança de forma gradativa aí. Muito recomendado para alimentação ter horários para poder se alimentar, ter horário para poder tomar café da manhã, ter horário para almoçar, ter horário para ter o seu café da tarde, né, o seu lanche da tarde, depois ter um horário para poder jantar. Os horários são muito importantes para você estar construindo bons hábitos alimentares. E a mudança não precisa ser radical, tá, gente? Começa trabalhando em uma refeição você decide mudar ali alguma coisa que você vai fazer, às vezes já está consumindo uma proteína. Então, começa aos poucos realizando mudanças, mas não para. Começa aos poucos, mas a mudança precisa ser constante e gradativa para que ela seja duradoura de fato e você consiga ter uma boa alimentação e assim, consequentemente, você vai reduzir o cansaço e ter mais energia e despertar o seu lado produtivo. Agora a terceira estratégia a segunda estratégia, né? A primeira foi a nutrição. A segunda estratégia agora é o sono. É muito importante você dormir. E agora eu vou te trazer algumas sugestões para você melhorar a sua qualidade de sono e também a questão da quantidade. Primeiro de tudo, é importante você definir um horário para dormir e um horário para acordar. E para você definir um horário para dormir e um horário para acordar, você também tem que levar em consideração a duração do seu sono.
O recomendado, segundo a ciência, é dormir entre 7 e 9 horas por noite. Menos que 7 horas, você vai tender a ficar bem cansado durante o dia, tá? Então, o recomendado é dormir entre 7 e 8 horas, e 9 horas por noite. Às vezes você dorme 7 horas, mas aí você ainda está se sentindo cansado. Por quê? Porque, de certo modo, o seu corpo, o seu organismo está pedindo que você, é recomendado que você durma um pouco mais, muitas vezes, né? Às vezes, 7 horas, para pessoas já é o bastante, para outras, é recomendado 8 horas, para outras, é recomendado 9 horas. Então, é interessante que cada pessoa, né, tem que fazer sua própria escolha, porque cada pessoa tem uma questão individual. Então você vai definir um horário para dormir e um horário para acordar, levando em consideração aí a quantidade de sono, pelo menos 7 horas por noite, no mínimo, de sono. E você vai seguir esses horários, o horário de dormir e o horário de acordar, todos os dias. Tá? É óbvio que de vez em quando vai haver alguma exceção, né? Sempre tem exceções na nossa vida, mas a regra, né? A exceção não é a regra, e a regra é definir horários para dormir e horários para acordar, porque desse jeito você vai regular o seu sistema circadiano. Quando você acordar pela manhã, acenda a luz, isso é muito importante para você poder despertar o seu cérebro e o seu ciclo circadiano continuar ativo aí durante o dia. É importante evitar pelo menos 3 horas antes de dormir, procurar digerir alimentos muito pesados, como por exemplo carne e outros tipos de alimentos. Procure ter um bom ambiente para poder dormir, tá? É recomendado que tenha um bom colchão na sua cama para você conseguir descansar de fato. É importante que você mantenha um ambiente de sono, um ambiente arejado ali, um ambiente com, às vezes, ventilando, sabe? É um ambiente agradável para você poder dormir. Mantenha também o seu ambiente, né, para poder dormir do seu quarto, o ambiente escuro. Então, fecha a porta, mantenha as luzes apagadas para você poder ter uma boa noite de sono. Então, gente, em relação ao sono, é isso. O sono é bem simples, mas é importante que não seja negligenciado, porque assim, né, cuidando do sono, com certeza você vai reduzir drasticamente o cansaço. E por último, não troque também a noite pelo dia, tá? Por último, nós temos a estratégia 3, que são os hábitos. É muito importante você cultivar bons hábitos na sua vida para que você possa, de fato, ter mais energia e reduzir o cansaço. Então, o primeiro hábito que eu gostaria de compartilhar com você é o hábito de praticar atividade física. A atividade física ela é responsável por gerar o neurotransmissor, que é a dopamina, no nosso organismo, né, no nosso cérebro e no nosso organismo. Essa dopamina é responsável por fazer com que a gente tenha motivação, sensação de bem-estar e até mesmo vontade para poder fazer as coisas. Então, uma pessoa, quando ela chega, às vezes, da academia, chega, às vezes, ou terminou de praticar algum tipo de atividade física, essa pessoa está um pouco mais entusiasmada, essa pessoa está um pouco mais com energia e com vontade para poder realizar as atividades e as tarefas do dia a dia. E isso é de fundamental importância para despertar o lado produtivo e reduzir o cansaço. Além de outros benefícios da atividade física, como previne diversas doenças, né, desde doenças crônicas até doenças agudas, previne também doenças mentais, como por exemplo a depressão, mas isso não significa que só a atividade física é algo que vai prevenir a depressão, mas a atividade física alinhada com uma boa alimentação, com uma boa qualidade de sono e outros aspectos que também são analisados, pode sim contribuir muito para reduzir não só a chance da pessoa ter depressão, mas também ansiedade e outros tipos de transtornos mentais. Além da atividade, então, escolha aí uma atividade física do seu gosto, que você acha que você gosta mais de praticar, ou que você tem uma particularidade aí, e pratique essa atividade. Às vezes tem pessoas que gostam muito de atividades coletivas, como por exemplo futebol, como por exemplo basquete, como por exemplo tênis, ou algo nesse sentido. Tem pessoas que preferem atividades um pouco mais, que não envolvam
tanto assim questão coletiva, né? Como, por exemplo, academia. Tem pessoas que gostam de praticar atividade física em casa, né? Em casa tem muitos exercícios que podem ser feitos em casa, é claro, é importante ter o conhecimento de alguém mais especializado, mas também é um outro caminho. Tem pessoas que gostam de fazer uma caminhada ou fazer uma corrida no parque próximo da sua casa, também é uma outra recomendação. Então, assim, o que não faltam são ideias e sugestões de atividades físicas e exercícios físicos que podem ser feitos. Qual o melhor horário, Vitor? Eu recomendo a parte da manhã. A parte da manhã você já faz, e aí você já chega com dopamina, e você já pode começar o seu dia de fato, nas tarefas, nos projetos. E pela manhã é bem relevante a prática da atividade física. Outros hábitos que é importante você ter, né? É recomendado você fazer os seus exames médicos aí regularmente, para você ver como é que está de fato a sua saúde, né? Mas é claro, quando você tem uma boa noite de sono, quando você pratica atividade física, quando você cuida da alimentação, é bem provável que não há grandes alterações aí nos seus exames médicos, né? Mas é importante você estar fazendo isso para você poder ter a consciência de como é que está realmente, de fato, a sua saúde, no sentido aí orgânico. E no sentido mental, às vezes procurar um profissional da área da psicologia também, né, para poder ter um diagnóstico ali e tal, é muito importante. É importante também, gente, vocês ignorarem certos hábitos, ou certos vícios mais especificamente, né, como cigarro, como álcool e por aí vai, né, porque são hábitos e vícios, né, que são prejudiciais para a saúde, certo? Que aumentam o cansaço e reduzem a energia. Então, essa foi a nossa aula de hoje, gente. Eu desejo que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço.